Bom, hola a todos y a todas. Voy a grabar esta aula. Estamos en una aula ya 12 de lógica para programação. Esta aula a gente vai estudar o módulo Matplotlib do Python. Este é um módulo que ele ajuda a fazer gráficos, certo? Então eu vou estar dando aí os comandos que acho mais interessantes e mais úteis para vocês estarem usando esta biblioteca, certo? Então, vou compartilhar a apresentação. Então, a gente vai compartilhar. Então, nós estamos aqui, esta é a aula número 12, certo? E eu deixei a apostila da aula aqui no AVEA. Então, você pode estar olhando, tá? A apresentação. Bom, nós, em teoria, o que eu vou estar falando durante a aula hoje, estes são os tópicos da aula: introdução, instalação, Matplotlib, Matplotlib para gráfico 2D. 2D significa bidimensionais, certo? É um plano cartesiano X, Y, X. Arquivos e gráficos e alguns exercícios que eu vou deixar no final, tá? Se você tem mais interesse aí em outros comandos aí para estar trabalhando com essa biblioteca, podem estar indo aqui diretamente nesse link que eu estou deixando para vocês, tá? Então eu vou tirar minha câmera só para ficar mais fácil para explicar. Bom, pessoal, primeiramente aqui a modo de introdução, deixa eu aqui fazer, fica mais fácil. Bom, o Matplotlib é uma biblioteca de baixo nível de Python, que é usada para visualização de dados. Esta biblioteca é construída sobre arrays NumPy. Então, geralmente você vai usar o Matplotlib junto com o Py, com o NumPy que a gente estudou na aula anterior. Ele é consistente em vários gráficos, como gráfico de linha, gráfico de barra, histograma, criação de visualizações estáticas, animadas e interativas em Python. O Matplotlib fornece muita flexibilidade, mas ao custo de escrever mais código, tá? Então esse é o problema que ele tem. Mas para tornar a escrita mais compacta, criou-se a biblioteca Pandas, tá? O Pandas é construído com base no Matplotlib para visualização de dados e o NumPy, que lembrem que é para operações matemáticas, fundamentalmente trabalhando com listas e matrizes. O Pandas é uma união dessa biblioteca, permitindo que você acesse muitos dos métodos de Matplotlib e NumPy com menos código. No entanto, nesta disciplina não trabalharemos com a biblioteca Pandas. A gente não vai estar trabalhando com o Pandas, certo? Mas pelas coisas que a gente vai aprender, quando você faz um programa mais básico, em apoio a alguma disciplina, enfim, durante o curso, com o NumPy e o Matplotlib é suficiente para você estar analisando aí um arquivo, fazendo manipulação de dados e visualização de dados. Então, bom, primeiramente, pessoal, agora vamos falar um pouco da instalação, mas eu prefiro sair da apresentação e vou ir explicando isso aqui, como eu estou fazendo aqui no meu computador. Então, primeiramente, é importante, antes de abrir qualquer coisa, identificar no meu computador, no computador de vocês, aonde que eu tenho Python. O Python meu está aqui em C, Python, então eu marco aqui, estou trabalhando no Windows, certo? Vou dar aqui, copiar. Eu vou copiar esse endereço, tá certo? Eu agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o prompt comando, certo? Prompt comando de Windows, beleza? Eu abri o prompt comando de Windows. O que eu vou fazer agora? Eu quero, meu objetivo é instalar no meu notebook essa biblioteca, certo? Lembrando uma coisa, se você está trabalhando com se você não está trabalhando, porque no meu caso eu vou trabalhar aqui com o Python IDL Python, que está no meu computador. Então, ele não vem, quando você instala IDL Python, não instala a biblioteca NumPy e também Matplotlib. Então, eu vou precisar instalar ela manualmente, certo? Os estudantes que estão usando, como se diz, um programa online, que significa um programa online, que estão usando estão usando
já seja o Jupyter Notebook, já seja online ou no computador, ou aquele programa no Gmail, hein, que é o Google Colab, tá? Se eu me esqueci do nome do Google Colab, então já você não precisa instalar nada, ele vem prontinho lá, certo? Então, se você está no computador, então eu vou colocar aqui CD, clique direito, já eu copiei, ou seja, Ctrl V, e eu copiei essa, já estou dentro de Python, lembra agora que se eu coloco Python aqui, e eu dou Enter, eu consigo programar já no Python aqui, diretamente no prompt comando, como se estivesse, por exemplo, no Linux, mas eu não quero fazer isso, então eu vou colocar aqui exist, de novo, fechei o Python, então aqui que eu vou instalar agora essa biblioteca, tá? Então, lembrando uma coisa, que na aula anterior já vocês instalaram o NumPy, certo? Caso alguém não tinha instalado o NumPy, precisa instalar o NumPy de novo, certo? Mas o que você tem que fazer aqui é escrever Python, tá? -m, pib, install, matplotlib. Lembra aí que depois do Python, tomem cuidado com os espaços, tá? Cada que tem, se você não coloca o espaço, não dá certo, tá? Eu tenho já instalado aqui, eu dou Enter e ele vai demorar um pouco, vai começar a instalar. E aqui no meu computador está instalado, certo? Então, beleza, era somente fazer isso. Depois de instalado, já, então, se vocês veem, eu também tenho instalado aqui a outra biblioteca, o Python -m pip install. Isso eu vi na aula passada, mas para lembrar, NumPy. Então, eu também tenho instalado, mas caso não tenha, eu escrevi errado o Python, por isso foi que deu problema. Então, Python, qualquer erro que você... Foi bom que acontecesse, qualquer errinho, dá esse aviso. Você não escreve certo. Então, pronto, aí é a mesma coisa, porque eu tenho Python instalado. Tudo bem, eu vou fechar o prompt comando, eu não vou usar mais. Agora vou abrir, vou colocar aqui id, abrir meu Python, certo? Pronto, eu abri meu Python, lembrando que aqui eu não vou programar, sempre vai em File, New File, e aqui você começa a programar, vou salvar como, não sei, vou colocar aqui aula 12.3, que eu tinha algumas coisas aqui, vou chamar nesse nome aqui, nessa pasta, nessa mesma pasta eu vou estar salvando algumas figuras, etc., na própria pasta do Python, então eu salvo aqui, pronto. Agora, o que eu vou fazer? Bom, primeiramente, geralmente, quando eu vou trabalhar com a biblioteca matplotlib, geralmente, o primeiro que eu faço é chamar a biblioteca NumPy. Então, import NumPy, é necessário, geralmente, trabalhar com ela, as NP. Isso a gente viu na aula passada. Agora, aqui colocamos import matplotlib, estou chamando a biblioteca que acabei de instalar, então, vamos ver, matplotlib.pyplot. Por que pyplot? Porque eu vou usar, para não ter que chamar ela totalmente, então vou chamar pyplot as plt, igual, aqui, então, lo mismo que fiz para não escrever no Py, que era muito longo, a gente vai chamar no Py como NP e matplotlib também como plt. Tá? Isso é para facilitar a escrita dentro do Python, certo? Então, vamos fazer o nosso primeiro gráfico. O nosso primeiro gráfico, você precisa criar uma array ou uma matriz unidimensional, uma matriz linha, onde essa matriz linha vai estar dentro da variável x, que é a variável independente, tá? Então, eu coloco x, NP, estou chamando a biblioteca NumPy, e dentro do NumPy eu vou chamar arrange, arrange de 0 a 21 a 21, não sei, vírgula 1. Tá, este arrange vai me permitir eu ir do primeiro valor aqui, até este menos 1. Aqui vou ir de 0 a 20, pulando 1, vai ficar 0, 1, 2, 3. Se eu quero pular 2 ou 3, faço assim, aí seria 0, 3, 6, e assim vai embora, de 3 em 3 até chegar aqui nesse último, tá?
Aqui só te permite ir pulando em números inteiros, então vamos colocar de 0 a 1. Igual, você poderia ir, por exemplo, não tem que necessariamente começar em 0, poderia começar, por exemplo, em 9 até 100. Tudo bem, vamos chamar de 0 a 1, que é o que está lá na aula. E aí eu crio a variável x. Para cada valor de x, eu preciso um valor de y, porque eu preciso criar um par de pontos. Somente assim que eu vou conseguir fazer um gráfico, tendo x e o y. Então, como que eu crio o y? Simplesmente, como o x está dentro da biblioteca NumPy, eu consigo fazer as operações que eu mostrei na aula passada. Por exemplo, se eu quero graficar uma parábola, é x ao quadrado. Isso que vai fazer que toda a matriz, cada número da linha de x vai ser elevado ao quadrado, tá? Isso porque eu estou dentro do NumPy. Se eu não tinha chamado da biblioteca NumPy e colocava de 0 a 20, que eu fazia isso, ia repetir 2 vezes a mesma coisa. E ia acrescentar no final da matriz linha, ela de novo. Mas como eu estou dentro do NumPy, faz o quadrado. Aqui eu posso colocar cubo, eu posso colocar mais 5, eu posso escrever aqui qualquer função 5 vezes x, mais, menos 2, tudo bem. Qualquer coisa eu vou criar qualquer função em y. Então, mas qualquer função que vai ser avaliada ponto a ponto. Então, vou ter a quantidade de valores dentro de x vai ser igual à quantidade de valores em y, tá? Mas eu tenho na aula x quadrado, vamos deixar x quadrado. Então, beleza, eu tenho x quadrado. E como que eu faço um plot dentro desse ambiente? Eu simplesmente vou chamar PLT, que é um matplotlib, ponto, então aí eu estou chamando essa biblioteca. E aqui, o mais básico é o plot. Plot, abro parêntese, e esse parêntese eu vou colocar x versus y, x vírgula y. Se eu não coloco nada mais, deixo assim, ele vai me graficar um gráfico que tem aí 5, com a cor que vem aí automático, vamos ver o que acontece. No Python, plt.show. Que esse plt.show é que se você não coloca dentro do ambiente IDL aqui no computador, ele não te mostra o gráfico aqui na tela, certo? Se você está trabalhando com, por exemplo, você abriu o Python lá no Google Colab e não precisa colocar esta parte, certo? Se está no Google Colab, isso executa a partir daqui e vai visualizar o gráfico aqui embaixo. Mas se você não está no Google Colab, está igual a eu aqui você vai salvar e tem que colocar isso, senão não mostra o gráfico. Então, vamos executar e não sei porque não. Aí agora foi que apareceu o gráfico. Então, se você vê o gráfico vai de 0 a 20, certo? Olha a parte aqui de uma parábola, certo? E aqui, neste eixo, ficou, olha, 20 ao quadrado, 400, seria o último ponto. E aqui ele fez a interpolação dos pontos, tá? Então, você vê uma linha reta aqui, ele fez uma interpolação de todos os pontos e não mostrou os pontos. E ele colocou na cor azul. Este gráfico não tem título, ele não tem aqui, ou seja, não tem nenhuma informação deste eixo, não se sabe o que está sendo graficado aqui nem aqui. Então, essas coisas a gente vai aprender. Uma coisa que você vê aqui, nessa janela que está o gráfico, vamos lá, eu consigo ele por ela bem grande e eu consigo visualizar, fazer alguma coisa desse gráfico aqui, mexer o gráfico, eu consigo, eu consigo restaurar de novo. Se eu coloco aqui nessa casinha que está aqui embaixo, restaura como ele mostrou inicialmente, e aqui eu consigo salvar. Se eu coloco salvar, vamos abrir em que lugar do meu computador eu consigo salvar, não é o caso. Tá, eu vou mostrar para vocês como salvar isto automaticamente, tudo bem? Então, tudo bem, esse é o nosso primeiro programa aí, um gráfico básico. Agora vamos deixar este gráfico mais bonitinho. O que significa deixar esse gráfico mais bonitinho? Por exemplo, vamos aprender aí a não, se você colocar vírgula, e aqui dentro vai ter 3 coisas que eu vou estar colocando. Primeiro, se eu coloco linha ou não. Depois, se a cor do meu gráfico, e o terceiro é o tipo de marcação que eu vou fazer no ponto. Todo em uma única linha, tá? Bom, e como que eu faço isso? Tudo bem, primeiro, se eu coloco um sinal negativo, é que meu plot vai ter linha. E aqui agora vai colocar a cor em
em inglês. Red, se você colocar a R vai ser vermelho, porque em inglês se diz red, vermelho. Azul, a B de blue. E verde, a G de green. Tá certo? Então são os as cores básicos aí que você pode estar colocando. Tudo bem, vamos colocar o primeiro R de vermelho. E aqui, se você quer ainda destacar cada ponto, geralmente o mais básico você coloca, eu posso estar colocando a letra O, eu posso estar colocando sinal de multiplicação, então, você está colocando X, diferentes marcações aí que vão me dar o gráfico. Eu vou colocar O, pronto. Aí vai ficar bonitinho. Agora vamos ver o que acontece. Eu vou salvar, agora vai ficar uma linha com ponto e vai ficar todo vermelho, não em azul. Olha aqui, tá vendo? Como ficou? Ficou todos pontinhos marcados, são todos os pontos, tem 20 pontos aqui, todos interpolados e todos em cor vermelha, tá? Pronto, eu consegui fazer o gráfico. Se eu não quero que esse gráfico me seja representado, que não tenha interpolação, só tiro essa linha aqui, eu salvo ele, e agora eu de novo volto a rodar ele e vai ficar, ó, agora não fez interpolação, tá? Tudo bem, vamos aprender agora como colocar título e como colocar informação aqui neste sexto. Então, para fazer isso, eu vou apagar aqui de novo. Vou ir no gráfico, agora vamos graficar o gráfico em azul, certo? Em azul, em vez de círculo, eu quero que coloque, não sei, vamos colocar aqui a letra X, para representar os pontos. Então, aqui que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou ter que chamar plt ponto, pode ser plt.title. Isso vai te permitir fazer o quê? Tá? Title vai aparecer acima do gráfico. Então, qual seria o título do gráfico? Simplesmente você coloca title e vai colocar aqui, tá? Então, isso que eu estou colocando X versus X versus X agora, tá? Só esses vou colocar isso de título. Depois eu quero colocar, por exemplo, plt.x level, é para colocar que é o que está sendo graficado no eixo X. No eixo X está sendo graficado a letra X, tem que colocar assim todo em string. X, se você tem aqui que X, por exemplo, tem unidades, você pode colocar assim, ó, vamos supor que X tem em centímetro, tá certo? Pode fazer isso. E a mesma coisa aqui, plt.y level, tá? Y level, você chega aqui, e lo mismo, vou colocar y, y como está x cuadrado, vamos chamar que está centímetro cuadrado, tá? E aqui você pode pôr a unidade também. Lembre, sempre que você coloca na unidade, tem que deixar um espaço entre a variável e a unidade. Pronto, agora vai ficar o gráfico bem melhorzinho aí, tá? Vamos salvar. Vocês vão ver como fica esse gráfico aí. Opa, olha, viram como ficou agora? Ficou em azul, com os pontinhos. E aqui marcou X centímetro, aqui Y no centímetro quadrado, e aqui você, este é o título. Tá? Então, pronto. Vocês conseguiram agora ter um gráfico bem mais trabalhado. Outra coisa interessante aqui que eu também explico é, por exemplo, este arrange, o problema que tem é que ele, por exemplo, vamos supor que eu quero graficar de 0 a 21, mas eu quero fazer muitos. Eu quero fazer uma interpolação, ou seja, criar mais de 20 pontos, tá? Eu quero dividir o intervalo de 0 a 21 em 100 pontos. Se eu coloco 100 aqui, nesse arrange, dá erro. Vamos lá, porque você deve olhar. Se eu coloco 100 aqui e mando para plutar, você vai que vai ficar... É que ele não deu erro, na verdade, ele não conseguiu fazer, porque 100, ele só grafica o 0, porque ele grafica o primeiro, depois mais 100 já passou de 20. Então não vai conseguir fazer nenhuma interpolação, tá? Na verdade, eu falei, então não daria certo, tá? Então quando você quer fazer muitas interpolações, o mais útil aqui, geralmente que se usa mais, que eu recomendo usar mais, é mudar este range por line space, tá? Você coloca aqui np line, vamos usar essa line, line space, tá? Eu vou ficar de 0 a 21, mas eu quero 100 pontos. Agora você vai ver o que acontece, tá?
nem vou precisar interpolar, vai ficar tanto ponto aqui, né? Se eu tiro, por exemplo, esta linha aqui, vai ficar 100 pontos, vai ficar quase um acima do outro. Então, vamos lá. Olha o que aconteceu, ponto agora. Não precisei quase nem interpolar, porque ficou muito ponto, tá? Então, esse é el Lean Space também é muito usado dentro da biblioteca NumPy. Então, eu recomendo mais, basicamente, usar o Lean Space que o Arrange, tá? Se você... Tudo bem, então vamos lá. Já sabemos fazer isso, o que vamos fazer agora? Bom, como graficar duas figuras juntas no mesmo gráfico, tá? Como fazer duas figuras juntas no mesmo gráfico. Então, isso é bem fácil. Simplesmente você vem aqui, vamos usar este mesmo. Vamos supor que eu quero graficar agora um Z igual a X. Vamos supor que eu queria graficar aqui para seguir a acompanhar a aula. X vai ser 2 vezes X. Quero graficar essa função, que é uma linha reta. E agora quero graficar a parábola. Certo? Tudo bem, aqui agora este vai ser uma reta, essa equação, e eu simplesmente venho aqui, dou espaço, coloco de novo o outro PLT embaixo, em vez de colocar, agora vou colocar X versus Z, e aqui para diferenciar na figura, vou colocar cores diferentes, vou colocar, por exemplo, o primeiro em azul e o segundo em vermelho, por exemplo. O primeiro eu vou querer que fique interpolado, certo? E o segundo não. E aqui não vai querer que tenha tantos pontos. Em vez de 100, vamos colocar, por exemplo, 40 pontos, de 0 a 21. Por que de 0 a 21? Agora fica, por exemplo, de 10 até 31, até 30, colocando 50 pontos. Tá certo? Então, vamos ver como acontece. Aqui no title, eu posso colocar X versus 2 X versus Y, e aqui se quero colocar, não sei, X versus Y vai ficar o quê? Em azul, e X versus C, posso colocar aqui em vermelho. Não sei, no título você coloca o que quiser no título vermelho. Tá, vamos fazer o gráfico, vão ficar os dois gráficos na mesma figura. Vamos ver o que aconteceu, salva. Então, espera, aqui este vai ser graficado com círculos. Salvo, rodo. Y is not defined. Não sei o que aconteceu. Dice que Y não foi definido. Ah, não, sim, certo. Que coloquei errado. Tá certo. Agora sim vai certo. Opa, aí saiu a linha reta, 2x e x quadrado, certo? De 0 a 30, tá? Aqui fez interpolação, aqui não. Tudo bem? Então, assim eu consigo colocar as duas figuras no mesmo gráfico. Bom, professor, se eu não quero colocar as duas figuras no mesmo gráfico, quero que na hora de fazer o plot, as duas figuras, elas fiquem no mesmo gráfico. Tudo bem, vamos ver isso. Mas antes disso, acho que fica interessante mostrar umas outras duas coisas aqui. Se você vê nesse gráfico, não ficou, eu não consigo colocar aqui linhas. Lembra que vai sair umas linhas aqui de marcação, como se fosse uma marcação aqui. Como que você faz isso? Então, você vai ter que usar esse mesmo gráfico. Então, você pode estar usando o quê? Vai cá no seu programa. E eu posso estar colocando aqui plt.grid. E esse grid vou colocar true. Se eu coloco falso, não faz isso. Tá? E eu também vou querer salvar essa figura meio no mesmo programa, onde mesmo eu estou salvando o programa. Então, para salvar a figura aqui, sem ter que salvar manualmente, você coloca 6, figo, e aqui você vai colocar geralmente, não sei, dentro de parênteses, como que você faz isso aqui? Vamos chamar de fig 1.png.
Geralmente a gente salva aqui em PNG. Tá, então essa figura vai aparecer salva lá. Então vamos ver as duas coisas que eu acrescentei aqui, como que funciona isso. Salvei, rodei. Tá. E aí, se você vem, o que aconteceu? Olha o que aconteceu no gráfico aqui agora, olha as linhas que ele fez, porque eu coloquei grid e true. Se eu coloco grid e false, não aparece. Então, o primeiro, olha que bonita ficou essa figura agora. Muito chique. E vamos ver que também foi salvo aqui na minha pasta do Python. Então, a figura 1 seria esta. Tá? Você vem aqui, ó, abri ela, na mesma figura. Esta foi salva aqui. Esta que está aqui. Tem várias figuras aqui mais. Pronto, pessoal. Agora vocês estão já conseguindo gerar esses gráficos para ir fazendo os relatórios aí nas suas disciplinas, tá? Bom, por enquanto, beleza. Consigo fazer os 2 gráficos, 3. Se eu consigo, acrescento mais aqui, eu faço até 3 gráficos dentro de uma mesma figura, certo? Aqui, junto aqui. Tudo bem, o que eu posso fazer? Bom, eu não quero que os 2 gráficos apareçam assim no mesmo plot. Eu quero fazer 2 plots separados. Tudo bem, eu simplesmente venho aqui, vou fazer Ctrl X, deixo este plot aqui e tudo bem. Se eu quero salvar agora 2 figuras de separado, eu deixo esse salvo aí. Vou chamar de salvar isto como figura 1A, certo? E aqui a partir daqui eu coloco outro plot, mas vou ter que repetir de novo tudo, certo? Vou ter que copiar aqui, repetir, certo? Aqui, só que agora estou graficando o quê? Neste segundo, vou graficar X vezes C, então eu posso apagar aqui, porque o título das 2 figuras vai ser diferente. Aqui posso apagar o segundo. Tá, então vou ter a primeira figura. Aqui eu tinha errado este X, Y. Aqui seria XC. Tá? Na verdade, aqui vai ser sem claro, este seria em centímetro, porque x igual a 2x, e este se está em centímetro quadrado, tá? Então, a gente está, e aqui seria a figura 1, 2B. Tudo bem? Então, eu vou ter as 2 figuras, vão ser visualizadas na tela, e ao mesmo tempo as 2 vão ser salvas, tá? Então, até aqui tem uma figura, a partir de aqui começa a segunda, tá? E tenho que colocar o PL3 show, senão não mostra as figuras. Então, vamos lá, salvar. Rodar. E mostrou as 2 juntas. Não sei por que mostrou as 2 juntas. Pera, faltou uma coisa aqui que não fiz. É isso, pessoal. Faltou um detalhe, tá? Aqui, vou fazer isso. Aqui faltou uma coisa. Aqui tenho que colocar antes PLT, ponto. Figure 1. Tá? Faltou. E antes deste outro, tenho que chamar PLT Figure 2, tá? Faltou isso. Desculpa aí. Faltou isso, porque senão ele não faz as figuras, tá? Vou colocar aqui neste falso, só para que você veja que não vai fazer aquelas linhas de interseção. Então, vamos rodar. Agora fez as 2 figuras, tá? Como vocês estão vendo aqui, figura 1, ficou x, y em azul, com a grid, e fez essas linhas de interpolação, e aqui ficou x versus C, olha aqui C, tá? Olha aqui, porque C é x quadrado, é vermelho. Ótimo, as 2 figuras foram plotadas. E aqui acima, se vocês percebem, acima do gráfico fala na esquerda figure 1 e na direita figure 2. Tá? Então, assim você pode graficar figuras em painéis diferentes no mesmo plot, tá? E pode estar salvando as 2. Se você ver aqui, vai no computador, aqui está figure 1A, essa mesma, a que está em azul, e figure 1B, esta mesma que está en vermelho, as 2 salvas, pronto, você está pronto aí para usar essas figuras para um relatório, enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo aí de pesquisa, de trabalho. Pronto, pessoal, já aprendimos aí essa parte. O outro que vamos mostrar é o subplot. Quando você usa o subplot é quando você tem como se fosse fazer uma matriz ou uma tabela de figuras. Então, por exemplo, você tem uma 2 com 2, você pode estar colocando em qualquer posição. Esto é mais fácil, primeiro, para vocês entenderem, eu ir de novo na nossa apresentação, certo? Então, você vem aqui na apresentação, esta parte aqui que eu falo, visualizar, modo tela cheia. Então, você vem aqui, certo? Você vai ter que
como que você usa este subplot? Então, você vem aqui, subplot, vai ter que chamar esta função subplot, e entre parênteses, ela tem 3 números. O primeiro número é número de linhas, quantas linhas você quer, o segundo número de colunas, e o terceiro é a posição. Por exemplo, aqui está muito claro nesse exemplo aqui. Se você quer criar um 2 com 2 aqui, você vai ter 2 linhas e 2 colunas, você vai ter 4 gráficos. 2 linhas e 2 colunas. E este número terceiro ele vai começar a contar aqui, olha aqui embaixo, vai contar 1, 2, 3 e 4, tá? Dessa forma assim. E no gráfico que está na esquerda de vocês, aqui eu teria que colocar 2 linhas e uma coluna, certo? Tá, então assim que se faz essa parte. Vamos a treinar isso com um exemplo e usando aí o mesmo do caso anterior para vocês verem como é que se faz isso. Então, simplesmente se vão de novo no programa anterior. Vamos a fechar esta parte aqui, vamos a ir de novo ao Python. Então, vamos a fechar estas figuras aqui que estão trabalhando agora. Vamos fechar figuras. E pronto, vamos a abrir aqui o Python. Vamos a reusar las mismas figuras que estamos. Como tenemos 2 figuras, pessoal, lo único que você precisa fazer aqui, tirar esse figure 1 e você vai colocar subplot, entre parênteses. Vamos supor que eu queira colocar uma figura a continuação embaixo da outra. Nesse caso, eu teria 2 linhas e uma coluna. E esta seria a figura 1. Pronto. Esta figura vai aparecer primeiro. E aqui, de novo, aqui, vou tirar esse figure 2 e vou substituir esto. Lembrem, as 2 primeiras, em relação ao caso anterior, estes números não mudam. Mas aqui tenho que colocar 2 e não me dá erro. Fica uma figura acima da outra. Pronto, se eu faço isso, que vai ficar legal uma figura e depois a outra. Só que vai acontecer que as 2 figuras vão estar coladas e vai ter que criar outra função, que é um segredo que eu vou falar para vocês. Que não é muito fácil encontrar na rede, sim. Mas vamos lá. Tá. Opa, aqui. Eu coloquei uma figura e depois a outra. Primeiro 2x e depois x². Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Entre a primeira e a figura ficou um colado no outro. Que coisa feia essa. Como que você resolve isso? Bom, para resolver esse probleminha, vamos fazer assim, vamos para fechar isto. Você vai ter que escrever esta função, tá? Uma coisa aqui que você pode estar anotando aí para vocês. Então, você vai ter que vir aqui antes do PL Show. Bom, se a gente está... Aqui um detalhe, aqui eu não preciso salvar esta figura, só salvar uma vez só, tá? Então, aqui eu posso tirar isto, tá? E aqui, depois que eu coloco salvar, vou salvar só a raiz. Então, fica figura... Vou chamar aqui um subplot, só para me lembrar que é subplot. Então, antes de eu exportar a figura, vou ter que colocar aqui embaixo, ó. Vou ter que colocar plt tig ht, certo? E layout. Pronto. Certo? Se você faz isso assim, não vai ficar uma figura acima da outra. Só por essa linha. É importante guardar isso aí, tá? Tá? E depois salvo a figura, tá? Vamos salvar uma vez só, porque eu simplesmente vou ter uma única figura com 2 posições. Então, vamos salvar e vamos rodar de novo. Tá? Olha o que aconteceu aqui. Não ter as 2 figuras, agora ficou separado, bem bonitinho. Então, se eu vou aqui na minha pasta, eu vou encontrar aqui, olha a figura aqui, figo e subplot, e esta que está aqui. Vamos abrir ela. Pronto, minha figura bonitinha. Vamos supor que eu quisiera esto mismo, mas colocar as 2 figuras, uma à direita e uma à esquerda. Tá, tudo bem. Se eu tenho que fazer isso, eu vou no meu programa, isso é muito fácil, só mexer 2 coisas. Aqui vai ter uma linha e 2 colunas, só. Olha, Deus. Uma linha e 2 colunas. Pronto. Tá? Se você quer saber quanto é o número total de gráfico que eu posso pôr na mesma grid, no mesmo plot, é multiplicar este número vezes este. Dá 2. 2 por 1, 2. Se eu tivesse 2 linhas e 2 colunas, eu poderia representar 4 gráficos. 2 vezes 2, 4. Tá, mas tudo bem, aqui vai ficar uma linha com 2 colunas. Este é o primeiro gráfico, este é o segundo, tá? Então ficou
muito fácil de fazer. Olha aqui. Tá, ele faz isto que ele avisa porque está sobrescrevendo sobre outro. Olha como ficou agora, pessoal. Figura 1, figura 2, um do lado do outro, muito bacana. Os dois aqui separados por causa daquela função TIG layout. Tá? Se não, se junta aqui também. Tudo bem, vamos fechar aqui. Vamos voltar a nosso Python. E ficou legal. Bom, pessoal, que é o outro que eu queria mostrar para vocês? Deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é em relação ao color, certo? Você, por exemplo, vamos usar lá em uma figura. A gente sempre está usando essa cor dessa forma, ou seja, estamos colocando no gráfico a cor por causa disto. Menos B, B, X. Mas se eu quero fazer uma cor bem diferente, a composição de várias cores, que me criar eu mesmo uma cor diferente que não seja nem vermelho, nem azul, nem preto, nem verde. Bom, eu teria que fazer o quê? Eu vou apagar esta parte aqui, ó. Vamos fazer agora. E vou ter que colocar color igual e aqui parênteses. Esse color igual, aqui vai ter 3 posições, porque isto tem a ver com o color que é RGB, que seria RBG, vermelho. Tá? Então aqui 1.0 significa que eu vou colocar somente cor vermelho. Aqui 0.0, tá? E 0.0. Tá? Vamos testar este com uma única figura. Vamos colocar aqui, nada, vou comentar esta parte. Tá? E eu vou comentar tudo isso, não vou salvar nada. Só para que vocês vejam a ideia aqui. Formato. Esse momento. Formato. Está todo comentado, certo? Esta letra, esta cor deve ser vermelha. Vamos salvar. Vamos executar agora. Oh, saiu a cor vermelho, tá? Se eu quero colocar cor azul neste tipo de forma de colocar o cor, coloco 0 aqui e 1 aqui. Agora vai ficar azul. Tá? Agora ficou azul. Oh, não, desculpa, ficou verde. Ficou verde. Então, o segundo é verde, que na verdade é RGB. Então, eu falei R de vermelho, G de verde e B de azul. Tá? Então, por exemplo, aqui seria, vou destacar o verde. E se eu quero colocar azul, tenho que colocar 0. Tá? Tudo bem. Por enquanto, eu poderia ter feito isso com aquele comando R, tá? Certamente eu poderia. Mas agora vamos ver, agora ficou azul. Qual é a utilidade que tem isto? Que eu, por exemplo, poderia estar misturando aqui, colocar 0,5 e me criar uma outra cor, 0,2, tá? Aqui, por exemplo, aqui, desculpa. Aqui vamos colocar 0,7, tá? Não sei, eu não tenho sobre... Coloquei qualquer número aí entre 0 e 1 e agora deve dar uma cor bem diferente. Então, tá? Olha, ficou um azul mais tênue, tá? Então, vamos colocar, então... Ok, porque ficou muito... Vamos colocar aqui 0,2 também. Olha o que aconteceu. Sim, salva. Tá, ficou meio um verde mais escuro. Então, você pode estar criando cores aí meio diferentes, fazendo com essa composição. Tudo bem? Ok, ótimo. Aí a gente já fez o subplot. E agora... deixa eu ver o que me faltava aqui para mostrar. Tá certo, o gráfico junto. Tá. Agora vamos ver o comando stim, que é outra forma. Em vez de usar o plot, usar o stim. Tá? O stim, para fazer o stim, vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui, para não ficar tanto ponto, certo? Vamos usar aqui agora o arrange, certo? O arrange. Vamos fazer um gráfico, por exemplo, de -6 a 6. De -6
a 6 indo um ponto. Na verdade, de menos 6 a 6 teria que colocar menos 6 a 7 aqui, tá? E vamos graficar no primeiro caso exatamente 2x e x quadrado, sem problema. E vamos continuar usando este subplot. Então vamos fazer aqui subplot. Vamos descomentar todo esto aqui. Tá? Então a gente vai ter um subplot de uma linha e duas colunas, certo? Este por aqui, vamos deixar assim mesmo, não vamos estar mexendo muito com a cor. Só que agora, pessoal, esta cor aqui, dessa forma não vai funcionar, tá? Então vamos tirar essa cor aqui mesmo. E o único que a gente vai colocar é o Steam só. Então vou colocar aqui Steam XY. Vamos ver como que grafica esto. Steam XY. Esto, vamos a dejar ese Steam así. Vamos a llamar aquí de painel A. E tudo bem. E o segundo, esto vamos a colocar aquí, o aquí también Steam. XC, vamos a tirar este. Entonces, este segundo Steam que vamos a colocar aquí, vamos a hacer así, vamos a colocar aquí menos K, ¿cierto? Menos K, vírgula, marque FMT igual a KX. KX, esto porque este KX es a cor que va a ser en escala de cinza y este X va a ser a marcação, todos los puntos van a aparecer en vez de con círculo con X, tá? Aquí a gente vai colocar level. Este level aquí es para colocar una marcação, tá? Que vai representar essa linha. Então, vamos colocar aqui, esse level vai representar, na verdade, esse label. Se coloca assim, tá? Esto va a representar o que va a representar simplemente X versus XC, nessa figura. Este es o título gráfico, vou deixar assim. E aqui, beleza, todo ficou desta forma. Tem uma coisa que eu vou colocar aqui, que depois do gráfico, para que eu vou ter que colocar uma legenda, tá? Coisa que o anterior não tinha, então se chama plt.legend. E vou fechar assim, tudo bem? Então, por enquanto, está tudo certo. Deixa só ver. Tá. Então, vamos ver como que fica esse gráfico de Steam. Deu um erro. Aqui, módulo... que eu coloquei aqui, pessoal. PLT Steam está mal escrito em um lugar. E aqui, pessoal. Eu mudei o S, Steam. A única coisa boa é que o Python sempre você erra qualquer coisinha nesse aí, te avisa. E é fácil de encontrar. Olha como ficaram os dois gráficos agora. Tá? Aí ficou o primeiro gráfico, este da esquerda. Olha da esquerda como fica, pessoal. Primeiramente, ele sempre vai criar aqui, ficou com diretamente cada pontinho com círculo. Só que fica uma linha vermelha aqui, que é muito chata, certo? Então, a gente precisa eliminar essa linha vermelha aí. Como que se elimina essa linha vermelha? No segundo caso, não? Porque primeiro eu mostrei para que vejam como que ele sai se você não faz nada, só coloca o Steam. No segundo caso, o que foi que apareceu essa linha vermelha aí, que eu tinha colocado, não era para ela ter aparecido no segundo caso. Porque não esqueci colocar acrescentar aqui. Tem que, para você tirar essa linha vermelha aí e fique ela, vai ter que colocar base FMT igual
Acá, esse K significa é aquela cor que é preta, K menos. Então aqui, esse comando aqui, base FMT, ele que te permite você colocar essa cor essa linha base, da mesma cor que vai ser graficado os pontos, tá? Então você vai ter que colocar isso aqui, tudo bem? Então, beleza, vamos lá. Tá? Esto aqui são as linhas que unem o ponto com a base. Tem que colocar o K, que é a mesma cor que estou colocando. Esto é o que diz a cor do ponto. E aqui da linha base. Então, agora sim vai ficar uma coisa bem bonitinha. Pronto, então você vê aqui, legal, pessoal. Olha o gráfico à esquerda, sem fazer nada, ficou azul, vermelho, muito feio. A da direita foi um gráfico bem mais arrumado. Aqui você tem aqui uma legenda, certo? Os pontinhos ficaram com X e todo em pretinho, tá? Então, beleza. É outro tipo de gráfico aí que se faz, tá? Você pode mudar a cor, se quer que seja todo azul, então, em vez de colocar K, colocar B em tudo. Vamos fazer, tá? Vamos supor que eu não queira que fique dessa cor. Vamos colocar todo azul. Tá? E vamos querer que, não sei se eu não coloco essa, vamos deixar assim. Todo em azul. Segundo gráfico. Vamos ver se é verdade. Prontinho, todo em azul, pessoal. Legenda, ponto, tá? Então, esse é o Steam aí que podem estar usando, tá? Então, beleza. Por enquanto, a gente vai indo bem. E agora, eu tenho um exercício que eu deixei para vocês, vou fechar já, a modo de exemplo, como a gente organizar todo o conteúdo que nós vimos. Ou seja, eu vou querer que vocês trabalhem com um arquivo, que esteja no seu computador, um arquivo criado por vocês, e vocês depois consigam, com o NumPy, ler esse arquivo e com o Matplotlib, você mostrar os gráficos, tá? Então, para isso, vamos a ir lá na apresentação, certo? Na nossa apresentação, de novo, estou nela aqui, calma. E vamos a ir aqui, este é o exemplo, vamos ler aí o que eu deixei para vocês. Espera aí, desculpa aí, sei que aconteceu ao início. Um momento. Vamos visualizar esto como tela cheia. Pronto. Dice aqui. Steam, depois aqui. Este exemplo será dividido em 3 partes. Escrita do arquivo, leitura e visualização do arquivo. Tá, então, isso que está faltando. Está faltando um exemplo a mim. Então, dice aqui, parte 1, escrever um programa no Python que permita ao usuário escrever um arquivo de nome dado.txt. O usuário deve entrar números no intervalo de 0 a 100 e guardar o duplo e o quadrado do número digitalizado. Tá? Então, você vai ter que digitalizar o número e guardar o quadrado dele e 2 vezes o valor dele. Tá? E se você coloca um número fora desse intervalo, ou seja, você vai representar número de 0 a 100. Se você coloca, por exemplo, 0, ele continua. Se coloca o 100, ele continua. Se coloca o 50, ele continua a te pedir outro número. Mas se você coloca o -1, ou 101, ou 1000, fora desse intervalo, ele parou e já vai guardar em memória esses números e para cada um deles vai guardar o duplo e o quadrado. Tá? Então, por exemplo, aqui, neste exemplo que eu coloquei aqui, eu digitalizei 0, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12. E quando eu digitalizei 104, ele foi embora. E o que aconteceu aqui? Olha aqui embaixo. Olhem aqui embaixo. Que foi o que aconteceu? Deixa eu ver se eu consigo ver aonde está meu... Só um momentinho. Tá. Vamos anotar isto aqui, pessoal. Para vocês consigam ver, porque senão... Aqui, ó. Olha os números que eu anotei aqui, tá? Se vocês percebem aqui, que eu fiz o programa, eu anotei 0, 2, 4, até 12. Cada vez que eu fui anotando o número, eu fui guardando nesse arquivo dado.txt 0. Este aqui foi 2 vezes este e este quadrado. Então, vamos cá. 2 vezes 4, 4. Porque 2 vezes 2, 4 e 2 ao quadrado, 4. Mas olha com 3. 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado, 9. Então, eu fui guardando isso nessa forma, e o arquivo, se você abre no computador, fica dessa maneira.
tá? Dado.1, tá? Eu acho que eu tenho esse aqui, ainda sem rodar o programa. Eu tenho isso onde? Deixa eu ver, pessoal. Eu tenho isso aqui em Python, tá? Deixa eu ver de novo, vamos lá, tá? Stock share, espera um momentinho aí, pessoal. Vamos, pronto. Tudo bem. Deixa eu quero esconder. Tá. Tudo bem. Aqui. Vamos estar abrindo o arquivo, olha como ficou. Tá. Este foi outro teste que eu fiz de 2, 4, eu parei aqui em 5. Tudo bem. Esse, pessoal, eu deixei para vocês direitinho aqui de fazer, tá? Então, não tem muita coisa aqui para estar falando. Então, você tem aqui o programa, certo? Vamos ver o que diz o programa. E eu vou copiar lá. Melhor copiar no Python e explicar lá. Você vê como é que ele vai rolando. Então, o que eu preciso fazer aqui eu preciso, de novo, o mouse. Pronto. Sim, assim que... Espera. Então, problema técnico... já, pessoal. Deu certo. Então, eu copio aqui. Copiar, eu vou lá no meu Python. Não sei porque isso ficou grande aqui, pessoal. Aconteceu alguma coisa aqui no meu programa. Enfim. Espera aí, que não estou encontrando. Pronto, encontrei o Python. Bom, eu vou fechar o Python ali de novo. Tá, eu achei este programa não vou usar mais. Vou abrir de novo. Calma, este último, já com este exercício a gente também. New file. Pronto, vamos salvar aqui como... Salvar como... vamos chamar aqui... Vamos sobreescrever este mesmo que estávamos haciendo agora. Sim. Pronto. De novo, então como eu vou usar Ctrl+C, Ctrl+V. Olha aqui, nessa primeira parte que eu estou fazendo, tem duas coisas. Se você faz isso na aula, Ctrl+C, Ctrl+V, tomem cuidado que vai dar um problema. Qual é o problema que vai dar? Aqui, depois do while, tem 2 pontos. Ó, tem que puxar para cá o N, senão não dá certo. E também o if. Esse if está dentro do while. Então, você quer enter aqui, puxa o if. Esse XWrite está dentro do if. Então, você vai ter que enter e puxar o XWhile. Este else, ele está aqui no mesmo nível do if. Então, você vai ter que vir aqui e puxar ele para cá. Tá? Aqui, ó, na mesma altura do if. 2 pontos e igual a 1 vai aqui, tá certo? Assim tem que ficar esse programa, senão não funciona. Este é importante, lembra que o Python não tem begin. Então, beleza, o que eu vou fazer aqui? I igual a 0. Este I igual a 0, para eu, como eu usar o while, só vou sair desse while quando I seja maior que 0. Isso vai acontecer aqui embaixo. O que eu faço primeiro? I menor que 0, lógico, é 0, vai acontecer. E eu abro aqui o comando open. Lembra que eu fiz isso faz 2 aulas. Open dado.txt e aqui vou ter que colocar w de gray. Eu preciso escrever nele. Se eu coloco R aqui, dá erro, porque em teoria você não deveria ter criado esse arquivo na sua pasta. Tá? Então, se o arquivo não existe na sua pasta onde o Python está sendo salvo, não tem problema, ele não vai dar erro. Só colocar aqui WD, significa que você vai escrever no arquivo. Se o arquivo existe, não tem problema, ele vai escrever, vai apagar todo o que tem nele e vai escrever todo, de novo isto. Tá? Vai renovar todo o arquivo, tá? Então, você que faz aqui, float, significa que eu vou escrever no arquivo um número real e vou pedir para o usuário input, digite um número entre 0 e 100. Tá? E o usuário vai digitalizar. Se esse número está, esto aqui significa que esse número está é igual a 0, ou é igual ou maior que 0, ou igual ou menor que 100, beleza, e o que eu vou fazer? Eu vou chamar x, que é o arquivo, e vou chamar o comando gray, e vou escrever nele que? O número. Só que esse número, quando eu digitalizei aqui, era um número real, mas eu vou ter que transformar ele para um string.
porque esse gray só escreve string. Então, eu coloco str, n, transformo o número para string, mais, a final desse número, que já é um string, eu vou colocar um outro string, que vai ser a letra T, barra T. Esse barra T é para deixar um espaço na hora de salvar. Tipo, quando você escreve tipo linha, eu falo isso na aula. Depois, vou colocar mais, vou acrescentar str 2x, porque por isso que eu precisei que este número fosse um float, porque eu vou precisar agora fazer uma operação sobre ele. Eu quero o duplo dele e o quadrado dele. Então, eu faço 2x e transformo ele para string. Mais barra t, porque eu preciso deixar um outro espaço. E coloco n ao quadrado. Mais barra n, porque eu preciso cortar. E na próxima vez que eu chame isso, é escrever na linha embaixo. Então, isto é o que vai me permitir. É que quando você vê o arquivo, certo? Este aqui, arquivo aqui, ele vai escrever embaixo, tá? Então, por exemplo, eu tinha chamado aqui o arquivo. Vamos lá. O arquivo estava onde? Pessoal, aqui em Python, tá? Por exemplo, esse arquivo aqui, só que vocês entendam, o barra T me permite fazer isto aqui. O barra T, este aqui. E o barra N me permite que na próxima vez que eu escreva na linha embaixo, como escrever aqui. Tá? Então, isso são importantes na hora que você está escrevendo um arquivo, porque depois, se você quer separar isto por vírgula, para criar uma matriz aqui, é importante para o Python entender, tá? Então, beleza, eu cumpri a primeira parte do exercício, tu vai fazer isso, e quando você escreva entre um número que não esteja entre 0 e 1, pronto, ele vai sair daqui. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos salvar aqui, vamos rodar. Digita o número entre 0 e 100. 0. Volta no digita o número entre 0 e 100. Vou colocar 2. Digita o número entre 3. Digita o número 4. 6. Estou colocando aqui 6. 7. Qual é o próximo? 7. 9. 12. Vamos colocar agora o número gigante, 200. Pronto, 200 acabou. 200 e valeu 1 e saiu. Então, eu guardei agora. Olha como se transformou esse arquivo lá. Voltando lá na... Não sei por que ficou tão grande aqui, gente. O que foi o que aconteceu aqui? Voltando lá na nossa pasta, eu posso abrir agora o DAO1. Olha o que aconteceu com ele. Agora se ficou direitinho, de 0 até 12. Depois, quando eu digitalizei 200, ele não escreveu e saiu do programa. Então, eu criei meu arquivo. Essa é a primeira parte aí do meu exercício. A segunda parte do exercício, na aula, está aqui. Então, aqui eu não preciso ainda chamar nem NumPy, nem também não preciso chamar o Matplotlib. Agora, parte 2. Escrever um programa no Python que permita ao usuário ler o arquivo de nome, ou seja, ler o arquivo que eu acabei de criado na parte 1, e o usuário deve guardar a primeira coluna do arquivo na variável x, a segunda em y e a terceira em c. As 3 variáveis serão consideradas que pertencem ao conjunto de números reais, float. Então, eu preciso... Por que eu quero fazer isso? Porque eu vou querer fazer o plot das variáveis. Então, agora, como eu vou estar aqui chamando essas variáveis, enfim, eu vou estar usando algumas manipulações, eu vou precisar da biblioteca NumPy. Então, eu expliquei este comando aqui, da mesma coisa. Aqui todo está uma coisa acima da outra, tá? Só toma cuidado aqui. Depois deste for, o único que vai aqui separado é este keep, tá? Então, como a gente faz isso? Vamos copiar aqui tudo. Vamos levar isto aqui para o Linux, para peraí, está copiando isso aqui. Ctrl C. Vamos lá. No meu Python, certo? Esto eu não vou precisar mais. Já fiz esse programa, vou apagar aqui, porque não quero estar salvando quantas vezes. Salvar. E vamos copiar isso. Lembre quando você dá Ctrl C, depois deste for, tem que dar Enter. E vou explicar o que significa cada linha, mas antes disso, para que não esteja dando erro, vou dar aqui, pronto. Aí tudo vai assim, salvo. E pronto, meu programa está prontinho aí. Está dando esse problema, porque aqui, se esse comentário que eu fiz aqui, não pode colocar acentuação, senão ele me dá um aviso de erro. Vamos salvar de novo. Salvar. Pronto, pessoal.
Primeiro, pessoal, eu importo esta biblioteca NumPy que eu vou usar. Ainda não vou fazer gráfico, por isso que eu não estou chamando a biblioteca Matplotlib, tá? Aqui agora, olha o importante, data, na variável data vai ficar open. Lembra que cada vez que eu faço um open, eu tenho que colocar um close, senão dá erro. Então, na variável data, eu vou guardar todo aquele arquivo e agora eu coloquei R, porque o que eu estou fazendo é somente lendo no arquivo, não estou escrevendo, tá? Por isso que eu preciso colocar aqui R e não W. Esta equipe que eu vou precisar uma variável que não tenha nada, mas que seja uma lista, certo? Então, vamos deixar ela assim. E agora eu vou falar for line in data. Esto sempre se usa cada vez que a gente vai ler de um arquivo, que ele vem como string, tá? Então, o arquivo vem em string. Ainda que você colocou aqueles números, vão ficar em tipo string. E aqui eu preciso keep. Keep, o que acontece? Eu vou colocar em keep, numa nova lista, que vai ser agora uma lista. Vou transformar esse arquivo que está em string em um arquivo de números números reais. Eu preciso que seja transformado em números reais para eu poder graficar ele, senão não dá certo. E eu vou falar, aquele comando antigo, nosso antigão, append, que vai ir colocando cada número da lista ao final. E aqui este line, ¿qué significa esto? Line es la variable que está dentro del loop, que va a ir de uno en uno. Entonces, primero line va a ser toda la primera línea, o sea, los 3 números que yo coloqué, como baja T, baja N, todo eso, ¿cierto? Entonces, este line, cuando line está en data, lo primero la primera cosa que va a hacer line es ir aquí, va a plotar estos números aquí. Pero yo tenía que ter feito esto. Aquí, pessoal. De novo, abrir aqui. Então, line, primeiro vai ficar assim, todo esto. Mas como string. Entendeu? Então, como aqui no final tem barra N, eu preciso chamar a line desde 0 até este número. Então, eu vou ter que eliminar o barra N. E eu também preciso, vou dar outro comando para onde quer que esteja o barra T, me coloco uma vírgula. Isso é o que faz esse, que faz isso é o split. Tá? Então, voltando lá, estamos aqui, não? Então, line 2 pontos menos 1. Eu vou pegar toda a linha, exceto o barra N, que está no final. Ponto. Estou chamando o comando split, onde quer que apareça barra T, vou me colocar uma vírgula. Tudo bem? Mas, por enquanto, em keep, ainda, todo fica em caractere. Tá? Olha que eu vou imprimir aqui, quando eu executo o programa, o keep, você vai ver que vai ficar, vai separar a vírgula, mas vai ficar caractere. Para eu transformar tudo de caractere para número real, eu preciso, então, chamar na biblioteca NumPy, então é isso aqui, NumPy.array keep. Então, estou chamando aqui, estou transformando esse keep em um array as type de tipo int, real. Então, esta linha aqui me transforma esto de string para real. E eu posso imprimir a matriz, vamos ver isso lá no Python agora. E pronto, dessa matriz, o X vai ser todos os elementos da primeira coluna, ou seja, esto aqui, 2 pontos, todos os elementos da coluna 0. Todos os elementos da coluna 1 e todos os elementos da coluna 2, ou seja, o X, o Y e o C. E data.close. Pronto, eu estou agora com X, Y e C separados e eu posso usar o plot e plotar meus dados. Então, vamos fazer isso. Vamos salvar aqui. Vamos rodar. Olha que legal fica isso aqui, pessoal. Olha aqui agora. Tá, se eu quero fecho aqui, vamos rodar de novo, para que fique melhor. Tá, se você vem aqui, ó, este primeiro print é quando ainda, olha, eu separei, ele split e me fez isso. Tá? Então, o split me fez isso e eu tirei aqui o barra N, então eu tenho isso aqui. Só que se você vê, esses números ainda são string, porque está dentro de aspas. Então, para eu deixar tudo isto, mas isto ainda é uma matriz, esta é a primeira linha da matriz, com 3 colunas, 1, 2 e 3. La segunda linha da matriz com 3 colunas, mas todo está em string. Agora, quando eu faço aqui esta linha aqui, lembra que é o que está à direita em vermelho o comentário, eu chamo no NumPy array keep. Este comando aqui, as type, eu vou transformar todo de string para float. Então, por isso que quando eu imprimo de novo, aparece tudo assim. Beleza, aí tenho toda a minha matriz, uma matriz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
linhas e 3 colunas. Tá certo? Então, lembrando que quando eu coloco aqui matriz, só vou repetir isso aqui, tá? Matriz, eu escreveria com maiúscula. Se eu chamo matriz, pessoal, isso é importante, entre parênteses, vou chamar essa matriz, assim, todos os elementos, vírgula, da primeira coluna. A primeira coluna fica 0, 2, 3, 4, 5. Eu dou Enter. Olha o que aconteceu. Esto de 0, 2 até 12. Tá? E isso seria, esto foi o que eu chamei X. Se eu coloco a matriz, todos os elementos da matriz da coluna 1. Esto fue lo que yo llamé de X, no sería todo esto que está aquí, la segunda columna. Y si yo coloco matriz vírgula 1, va a ficar todos esos elementos aquí embaixo da última coluna, de 0 a 144, que seria o x ao quadrado. Pronto, então eu agora eu quero fazer o gráfico. Para eu fazer o gráfico, eu vou chamar o Matplotlib. Certo? Onde que eu fiz isso lá? Vamos voltar na apresentação, só para fechar. Estamos chegando no final. Opa. Aqui, pessoal. Certo? Eu chamo, agora eu vou ter que impor Matplotlib e fazer todo o plot do jeito que eu quiser aí, tá? Então, eu chego aqui, a terceira parte que eu vou fazer isso. Posso fazer isso aqui a continuação? Mas, sim, porque eu preciso fazer aqui, porque eu tenho que ter x, y, e ter chamado x, y, e c. Só que aqui, agora eu vou tirar o print, não quero que me fique me imprimindo mais coisas. Tá? Não preciso imprimir mais isso. Isso era só para ensinar você como fazer. Beleza? Tiro o print. Pronto, aqui eu vou fazer um plot bem basicão aqui. Eu vou graficar B0 desde menos R a X, X, Y e C. Tá? Eu vou graficar os 3 pontos. Tá? Enfim, aqui vamos verificar X vezes vírgula Y. Tá? Na verdade, para ficar, tá, tudo bem. Vamos fazer duas da forma. Primeiro, os 3 juntos. Então, vamos verificar aqui, que é a forma que está lá na aula, tá? Salvar. Tá, y grafiqué los tres. Esto es como si fuese graficar una serie temporal. La serie temporal te coloco primero el número, la posición 0, 1, 2. Aquí los tres coinciden, ¿no? Porque es 0. Y aquí va en azul está X, en vermelho 2X y en preto X al cuadrado. Mas si yo quiero graficar X versus Y, no, tengo que hacer diferente, tá? Tengo que vir aquí, colocar X versus Y, vírgula, y aquí voy a graficar X versus C, ¿no? Que sería la parábola. Y yo no preciso más graficar esto que está aquí. Esta figura no preciso más, voy a apagar ella. Y aquí gráfico X position, está. Position, vamos por aquí, X y C. Tudo bem, aqui vou salvar, não vou caprichar muito nesse gráfico, aí depois você pode brincar, colocar todo da forma aí que eu falei, mas olha aqui o que aconteceu agora. Tá, sim. Pronto, agora ficou aqui a linha reta, seria x igual a função 2x e aqui a função x quadrado. Tá certo? Aqui, se vocês percebem, os gráficos não estão igualmente espalhados, porque cada ponto foi o ponto que o usuário entrou. Então, aqui não fica todo o ponto, a distância entre um ponto e outro não é a mesma. Tem um pulo que depende o valor que o usuário vai entrar. Tá certo? Então, não são os pontos X, não estão uniformes, por isso que fica assim. Mas tudo bem, aí você pode brincar aí, colocar os dois em um mesmo painel, em painéis diferentes, usando subplot, ou usando aquele figure 1, figure 2, enfim. Tá, pessoal? Então, com esta parte aqui, se você volta lá na apresentação, a gente já finaliza aí com esto. E o que eu estou deixando aí de tarefa são estes exercícios aqui, só para vocês testarem, deixei aqui exercício basiquinho, só mudei a função aqui e o intervalo, tá? Tá, a gente vai fazer isso na próxima aula. O exercício 7, que ficou um pouco mais difícil, não? Primeiro você faz isto e este fica aqui de se criar um problema onde o usuário entre os valores de A, B e C de uma equação de segundo grau. Após a entrada dos valores de A, B e C, calcule o zero da função pela fórmula de baixar. É aquela de
Tá? Calcular los ceros de un polinomio. Puede ser que un polinomio puede ter, en segundo grado, puede ter 2 zeros, ou 1 ou nenhum. E depende disso, depois você vai fazer, representa o gráfico da função visualizando os zeros. Caso a equação de segundo grau não tenha raízes, suponha que, se não tem raízes, represente só ela entre menos 20 e 20, certo? Obrigado aí, pessoal. Então, muito obrigado por essa aula. Então, vou parar de gravar. Espero que seja útil para vocês. E até logo. Bom estudo aí para vocês.